Cara, será que a relação que você teve, que você tem com teu pai influencia na tua masculinidade, no homem que você é hoje? No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse tema e para isso a gente vai precisar dar uma olhada e uma revisitada na teoria dos esquemas. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E eu tô falando da gente revisitar, entender melhor sobre a teoria dos esquemas, porque essa teoria é justamente uma teoria muito robusta cientificamente, que tem um peso bem importante e que explica várias dessas nossas construções, parte de personalidade, parte de esquemas de comportamento e de adaptação, digamos assim, que a gente adota hoje em dia baseado na vivência que a gente teve. A relação que a gente tem com os nossos cuidadores, de uma maneira geral, seja pai, mãe, babá, avó, avô, tio, tia, enfim, quem cuidou de você aí quando você era criança, é muito importante, porque são os nossos humanos de referência, vamos dizer assim, que a gente se baseia, com quem a gente realmente se inspira pra ser hoje quem a gente é. Geralmente é com quem a gente aprende a ser humano. E o Jeffrey Young, o autor da teoria dos esquemas, ele fala que tem algumas necessidades básicas e emocionais que esses cuidadores devem suprir pra gente quando a gente é criança. E ele divide em 6 categorias, que são elas: a de aceitação e conexão, a de limites realistas, a de autonomia e competência, a de espontaneidade e lazer, a de liberdade de expressão e a de autoestima. Se você for procurar aí no Google um pouco mais sobre essa teoria, você vai ver que às vezes tem umas diferenças, tem lugares que você vai achar 5 dessas necessidades, tem lugares que você vai achar 6, enfim. Mas aqui tô trazendo de uma forma mais completa para vocês. E por que são os cuidadores que devem fornecer isso pra gente nessa idade da vida? É justamente porque a gente ainda é muito pequeno e tá conhecendo o mundo, a gente não sabe ser isso pra nós mesmos, né? Quando a gente é criancinha ali, é tudo muito novo pra gente. E a partir do momento que a gente vai sendo ensinado, que isso vai sendo proporcionado pra gente, a gente aprende como fazer isso pela gente. Mas os nossos cuidadores não são seres perfeitos que vão conseguir suprir tudo isso pra gente. Muito pelo contrário. É muito provável que acabe faltando alguma dessas necessidades e para compensar isso, o que o nosso corpo e a nossa mente faz é adotar esquemas de adaptação a essa falta de necessidade atendida. Por isso a teoria dos esquemas. Então, para cada uma dessas 6, existem 2 tipos de esquemas desadaptativos, é assim que o Young chama, que a gente acaba adotando para se adaptar aí ao mundo. E é justamente nesse ponto que eu quero retomar aqui o tema do vídeo. Se você conhece o seu pai, sabe quem ele é e conviveu com ele minimamente, muito provavelmente você tem aí uma expectativa de que ele atenda, junto com outros cuidadores, cuidadoras, essas necessidades aí que você teve ao longo da tua vida. Então, de repente, dele ser um cara mais presente nos eventos da escola quando você era pequeno, dele estar mais em casa, de que ele te acolha quando você estivesse chorando. Geralmente a gente nunca espera muito a necessidade dos limites realistas, né? A gente quer ali nossa mão quando a gente é mais novo. Mas você acaba tendo essa expectativa de ser cuidado pela figura do teu pai também. E é nessas formações de esquemas desadaptativos que a relação com teu pai pode influenciar negativamente. Então, se você não teve uma boa relação com teus cuidadores, né, uma boa conexão entre eles e o teu pai, é provável que você desenvolva ali alguns esquemas desadaptativos, como o de abandono, instabilidade, o de desconfiança e abuso, privação emocional, o defectividade ou vergonha, né, se achar defeituoso nesse sentido, ou até mesmo você seja uma pessoa que se isole mais socialmente. Então, se você não recebeu ali, né, não teve a tua necessidade de autonomia muito bem amparada pelos teus pais, pelos teus cuidadores, é provável que você tenha um esquema de dependência ou de incompetência bem instaurado em você, de vulnerabilidade ao dano ou doença, um esquema de emaranhamento, que é como se você não conseguisse sair ali daquela relação com os pais, justamente por ter essa dificuldade de autonomia com os pais ou com outras pessoas também. A sensação de fracasso também pode vir justamente pela ausência dessa autonomia. E aí, se você teve ali, não teve muito bem a tua necessidade de limites realistas bem atendida,
Pode ser que você desenvolva certos esquemas relacionados a arrogo ou grandiosidade, de achar que o mundo ali é todo para você, né? Dificuldade de autocontrole e autodisciplina. Então, quando a gente é imposto muitos limites, isso ajuda a gente a se tornar pessoas mais disciplinadas. E a ausência deles também causa justamente isso, a nossa dificuldade em relação à disciplina. E até é interessante a gente entrar um pouco mais nessa necessidade dos limites realistas para a gente entender e fazer esse comparativo. A gente nunca quer muito limite, né? Nunca quer ser podado no nosso desejo, na nossa vontade ali do momento. Mas como isso pode ter um impacto pra gente muito importante na nossa vida adulta. Não só na nossa vida adulta, como já na nossa infância e adolescência, a gente precisa de um pouco de disciplina para cumprir com as obrigações que a gente tem. É porque ali, naquela época, as obrigações são um pouco menores. Talvez você dê conta de uma outra forma. Mas isso se torna ainda mais importante, praticamente essencial na vida adulta, quando a nossa gama de responsabilidades é bem maior. Afinal de contas, na vida adulta se espera que você esteja ali 100% responsável por si mesmo. Vou falar aqui mais alguns outros esquemas desadaptativos para você. Então, pode ser que você tenha ali um esquema de subjugação, de se colocar sempre abaixo das outras pessoas, de muito autossacrifício, então você sempre está tirando de você para dar para outra pessoa, e a busca de aprovação e reconhecimento sempre. Você não consegue fazer isso internamente, você sempre tem que buscar para fora. Se você não teve aí a necessidade de espontaneidade, lazer bem atendida assim, é provável que você se torne uma pessoa mais rígida, então que você tenha padrões bem flexíveis, uma postura exagerada, tenha dificuldade de pensar fora da caixa em determinadas situações. Pode ser que você seja um pouco mais negativista, pessimista, seja mais inibido emocionalmente, afinal essa espontaneidade foi mais podada, que você tenha uma postura até punitiva. É provável que tenha isso nesse sentido de você não poder ser espontâneo e estar sempre ali limitado. Percebe como todos esses esquemas, eles fazem parte da personalidade da gente? São traços ali que aparentam na nossa personalidade, consequentemente na nossa feminilidade, masculinidade também, na forma como você vai expressar tudo isso. Tá, Aline, eu identifiquei que eu tenho alguns padrões aí, porque pode ser mais de um, tá? Mais difíceis, como é que eu faço para mudar? O que é que eu faço a partir de agora? Agora, se você já tiver aí mais de 18 anos, você é considerado um adulto e você deve assumir responsabilidade sobre si mesmo. Então, não é muito produtivo, nem vai adiantar de muita coisa você querer culpar os teus pais simplesmente por conta disso. Não é um caminho saudável para você, muito menos resolutivo. Então, a ideia é que você volte os teus esforços para aquilo que você tem controle, para aquilo que você tem margem de manobra, que é justamente você. O que é que você pode mudar na tua vida para atender essa necessidade? O que é que está faltando? É muito interessante que a gente vai entendendo ali como foi se dando a construção desse esquema desadaptativo, né? Um caminho que a gente faz ali dentro da terapia. Encontrar outras formas de interpretar a situação ou de se comportar, né? De agir diante daquele fenômeno, daquela situação, para que você consiga mudar a realidade na qual você vive. A reparação de uma autoestima, a reparação de uma insegurança não é algo simples de se fazer, gente. Não é algo tão fácil assim, não é uma questão de meses simplesmente que a gente resolve, porque foram anos dessa construção, foram anos de uma lacuna da tua necessidade ali que ficou. Então a tua mente está muito acostumada a agir daquela maneira, e não é porque é um padrão, um esquema desadaptativo que não tem suas vantagens, tá? Com certeza tem vantagem aí pro teu corpo, senão ele não escolheria esse caminho para tentar lidar com aquela situação. Então é um trabalho da gente desaprender algo que a gente aprendeu, digamos assim, durante muitos anos, tomar responsabilidade disso pra gente nesse momento e aprender uma nova forma de lidar com aquela situação. Então perceba que não é um trabalho simples, não é um trabalho rápido de se fazer, mas é um trabalho muito importante. E voltando para essa relação com a paternidade, perceba, uma pessoa que não teve uma dessas necessidades ou que tem alguns desses esquemas desadaptativos bem consolidados, será que ela vai conseguir passar ali para o filho dela aquilo que ficou faltando nela? Algumas pessoas sim conseguem superar isso, inclusive sem precisar de uma terapia, pessoas com um grande nível ali de autoeficácia, enfim. Isso não é o caso de todo mundo. E fica esse alerta bem importante aí para vocês. Às vezes até no movimento de querer compensar
aquilo que faltou pra gente, a gente acaba dando em excesso, dando demais ali e faltando algum outro tipo de necessidade. Como, por exemplo, uma criança que foi privada ali da necessidade de espontaneidade e lazer. Na hora que ela tem um filho, ela acaba não dando essa necessidade de limites realistas para a criança, e aí a criança acaba desenvolvendo um outro tipo de esquema desadaptativo, enfim. O que eu quero trazer aqui para a atenção de vocês é que não dá pra gente querer construir a família que a gente não teve simplesmente assim, simplesmente porque a gente não teve. É muito importante que a gente primeiro faça isso com a gente, pessoalmente falando, para que a gente consiga fazer isso e passar isso adiante de uma forma bem mais saudável. Então, o impacto que o teu pai teve na tua vida, com certeza, bem grande, naquilo que você aprendeu sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje, ter esclarecido um pouco mais sobre como é que os pais acabam influenciando na construção da nossa personalidade. Então, não se esquece de se inscrever aqui, se você acabou de chegar, que toda quarta-feira às 6 da tarde tem vídeo novo por aqui. Um abraço pra você e até mais!